Olá Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou responder uma outra dúvida que eu recebo quase todos os dias, que é: Pri, qual a melhor época para viajar para o Chile? Se tu ainda não sabe, é hoje nesse vídeo que tu vai descobrir. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Pri, uma brasileira que trabalha com turismo voltado 100% ao atendimento de brasileiros aqui em Santiago do Chile. A resposta para essa pergunta é: não existe melhor época para viajar para o Chile. Eu vou falar, na verdade, da região de Santiago, tá, gente? Que é onde eu atuo. Se você vai viajar para o norte ou para o sul do Chile, eu indico que você faça uma outra pesquisa. O que existe, então, é a melhor época para o que você procura. Eu sempre digo isso. Primeiro, saiba o que você procura. Por exemplo, quero neve ou não quero neve? Então, quando o cliente, quando vocês me perguntam, Pri, qual é a melhor época para viajar para o Chile? Eu sempre devolvo com uma outra pergunta, que é: o que você busca, o que você quer encontrar nessa viagem? Se você me diz que você quer encontrar neve, você tem que vir entre maio e início de setembro. Tem que cuidar muito com isso, gente, porque aqui no Chile só vai nevar no inverno, tá? E uma coisa é ter neve e outra coisa é os parques de neve estarem abertos. Eu vou explicar isso pra vocês. As primeiras nevascas, que podem acontecer até em abril, tá? Esse ano de 2020, a primeira nevasca foi em abril. Essas primeiras nevascas, final de abril, meados de maio, elas acontecem, tá? Em um dia. No outro dia já tem 30 graus e elas derretem, elas não duram nem 3 dias. Então essas primeiras nevascas são muito incertas. Tem alguns clientes que vêm nessa época do ano pra cá e conseguem, por sorte, subir na montanha, subir na cordilheira, Vale Nevado, Farellones, Portillo e encontrar neve por casualidade, tá? Mas não é certo. E no final da temporada, depois do final de setembro, a mesma coisa. Eu lembro que ano passado, em 2019, nevou no final de outubro e uma cliente, por coincidência, foi pro passeio do Vale Nevado esse dia e nevou enquanto ela estava lá, tá? Mas nevou num dia e no outro dia já derreteu. Então esse início de temporada e final de temporada é muito estável. A gente não sabe quando é que vai ter neve. É a natureza quem manda, né, gente? Então a gente não tem que se meter muito. Agora, você tem que cuidar muito se você quer vir pro Chile e brincar, e entrar no Vale Nevado ou em Farellones. Se você quer esquiar ou brincar na neve, aí sim você tem que ter cuidado, porque ter neve, não é sinônimo de os parques estarem abertos, tá? Eu vou dizer pra vocês mais ou menos quando eles abriram nos últimos 2 anos, tá? Farellones e Vale Nevado abrem mais ou menos junto. E eles, pessoal, eles não avisam com antecedência, nem pra abrir nem pra fechar, tá? Eles avisam em cima da hora, assim. Então a gente não consegue se programar, ainda mais pra vocês que tem que programar uma viagem. Farellones e Vale Nevado em 2019 abriram, se eu não me engano, foi na primeira semana de junho, tá? E fecharam também na primeira semana de setembro. Então assim, se tu quer realmente entrar no parque, não só ver neve, entrar no parque, tu tens que vir ali, eu diria, para ter mais certeza, depois da primeira semana de junho e antes da primeira semana de setembro. Porque senão tu pode chegar aqui e os parques estarem fechados e pode até ver neve, mas tu não vai conseguir realizar atividades. Quando existe neve, mas os parques estão fechados, nós, como agência, realizamos o passeio. Aí até me faltou ar. Nós realizamos o passeio igual, tá? Só que o passeio, ele passa a ser panorâmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai lá para conhecer, para bater foto na neve, mas não para brincar, não para realizar atividades, porque os parques estão fechados, não é mesmo? Se tu não quer ver neve, qualquer outra época do ano serve, gente. Tem muita gente que se preocupa com época de chuva. Ai, tem época de chuva? Não, aqui não tem época de chuva, gente. Santiago vai chover no máximo 5 vezes por ano. E é aquela chuvinha, chuvisco. E vai ser no inverno, tá? Então assim, se tu quer ver neve, tem que chover. Quanto mais chover, mais neve vai ter. Mas
é garantido assim, só chove, sei lá, 5 vezes. Esse ano de 2020 não choveu nem 5 vezes. E só vai chover no inverno. Fora do inverno não chove. Então não fique preocupado com essa época de chuva, porque ela não existe. Uma outra coisa que vale eu alertar pra vocês é que entre dezembro e março é uma época bem quente e seca em Santiago. Então, pra quem não gosta do verão, assim, do calor, não é uma época boa pra vir, porque é bem calor. Eu gosto porque o dia, o sol, ele fica literalmente no céu, assim, alto, até as 9 da noite. Então, o chileno, ele aproveita muito o verão. Primeiro, porque o verão é curto, né? E segundo, porque é dia até de noite, literalmente. Então, assim, você consegue sair do trabalho e ir num bar e jantar. E é dia, sabe, gente? Eu lembro que no começo, quando eu cheguei aqui, sabe quando você tem que sair pra algum lugar, tipo, às 10 da noite? Eu sempre me atrasava, porque eu tava acostumada a começar a me arrumar quando ficava escuro e tal. E aí aqui não ficava escuro, tipo, 9 horas era dia e eu tinha que sair às 10. Eu nunca me esqueço disso. Então eu gosto muito do verão aqui no Chile, porque o clima, assim, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A minha época, a minha estação preferida é o inverno. Eu amo frio, mas a energia do verão é, assim, indescritível. Eu gostaria que o inverno tivesse a energia que o verão tem, sabe? Aqui em Santiago, porque é muito alegre, as pessoas literalmente aproveitam. No verão também, pessoal, por conta da cotação, sempre vai ser uma época mais barata para vocês brasileiros que possuem real vir para o Chile. Entre dezembro e março é uma época mais barata, que o real não é tão desvalorizado aqui, porque vocês sabem que o peso chileno é mais valorizado, bem mais, na verdade, valorizado que o real. Então, sim, uma viagem para Santiago, para o Chile, pode se tornar um pouco cara para algumas pessoas, porque literalmente o real não tem peso aqui, tá? E entre dezembro entre dezembro e março são épocas em que R$1 está para mais ou menos, pelo menos nos últimos anos, tá, gente? É o que não tá acontecendo agora. E R$1 está para, não sei, 180 pesos. Isso acaba deixando a viagem um pouquinho mais em conta. Mas já te digo, se tu estás com isso, qual que é a melhor época para ir pro Chile? Primeiro para e pensa, o que é que eu busco com essa viagem? Se a tua resposta for neve, tu tens que vir naquele período que eu te falei, entre a primeira semana, a segunda semana de junho, até a primeira semana de setembro, que é quando os parques vão estar abertos. Se a tua vontade é vir pro Chile e tá um pouquinho frio, sabe? Não neve, mas assim, friozinho, gostosinho, tu pode vir já de meados de abril até outubro, ainda é bem friozinho. E depois, gente, qualquer época do ano é uma boa época. Santiago é turístico o ano inteiro. E no ano inteiro vai ter coisas para vocês fazerem aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida, já sabem, né? Deixem aqui nos comentários.